Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. No vídeo anterior, nós falamos sobre a intimação para apresentação do agendamento de perícia. Lembrando que estamos na série de intimações, né? Então, no vídeo anterior, a gente falou sobre a intimação para o agendamento da perícia ou intimação para insistindo na redução dos honorários ou na substituição do perito. Lembrando que, apresentando a proposta, as partes ainda podem impugnar a sua proposta. Lembrando que impugnação, na verdade, é contestação e não desentranhamento e não impedimento, né? Porque muita gente entende impugnação como impedimento. Ó, me impugnou, tô fora. Não. É uma contestação que você pode aceitar ou não e você continua no processo. Então, da apresentação da proposta, ele pode te intimar para apresentar a manifestação à impugnação. Você apresenta a manifestação, pode vir uma segunda impugnação, solicitando que você reconsidere e abaixe o valor. Pode vir também uma impugnação solicitando, então, já que você não baixou o valor, que você seja substituído, que o juiz substitua o perito oficial. Ou pode vir então a intimação para você apresentar o agendamento da perícia, geralmente com 30 dias de antecedência, para que dê tempo da secretaria intimar as partes da sua perícia. Lembrando, não faça a perícia se você olhar nos autos e nos autos não tiver a intimação das partes, tá? Porque se a perícia ocorrer sem chamamento das partes, ela pode ser nula, ela pode ser anulada, porque é direito das partes receber a intimação pretérita, né? A intimação antes da realização da perícia, tá? Então, se você observa, você agendou com 30 dias, a secretaria esqueceu de intimar, entra com uma petição interpelatória no meio ali, lembrando do tribunal, lembrando para a secretaria fazer a intimação, que a perícia ocorreu foi agendada com 30 dias, mas as intimações ainda não ocorreram. Chegando lá, tipo 10 dias da perícia, você dá uma olhada nos autos para ver se tem intimação. Chegou no dia, não tem as intimações, sugiro que você remarque, porque senão você vai fazer um deslocamento desnecessário, tá? Cancele aquela e remarca para mais 30 dias. E informa o motivo, tá? Então agora imagine que dessa vez você você já apresentou o agendamento da perícia com 30 dias de antecedência, houve a intimação das partes para o conhecimento do agendamento com urgência. Eu sempre apresento a minha proposta, agendamento de perícia, escrito sempre iniciando urgente, maiúsculo, agendamento de perícia. Por quê? Para chamar bastante atenção de que, primeiro, para a secretaria, que ela vai perceber que uma perícia tem que intimar, e segundo, as partes também perceberem que a perícia foi chamada, né? Apesar de que, estando nos autos, já é o bastante, mas a lei diz que as partes devem ser intimadas, né? Beleza, então você apresentou, chegou no dia, foi lá e fez a perícia de campo, né? Você cumpriu a diligência, coletou todos os dados que precisava, as partes compareceram ou não compareceram, tanto faz. Lembrando que, se as partes não compareceram, você vai continuar a perícia de campo ou não? Sim, você vai continuar a perícia de campo, porque todo o processo ocorreu conforme manda a lei. Você agendou com 30 dias de antecedência, todos foram intimados, as partes sabiam. Se não compareceram é porque não quiseram comparecer, ou foi um erro do advogado não informar as partes, tá? Então,
Não é culpa sua, continua ali, a não ser que você queira cancelar e remarcar, mas você não precisa, tá? Tudo ocorreu conforme o contraditório, tá? Então você fez a perícia de campo, né? Fez a diligência, correu, tudo bem, beleza, coletou tudo, foi para casa. Aí é o momento de começar a elaborar o laudo pericial, tá? Elaborando o laudo pericial, você não receberá a intimação para apresentar laudo, tá? A intimação para apresentar o laudo geralmente vem na nomeação. Lá na nomeação, o despacho do juiz geralmente fala para você apresentar propostas, da apresentação da proposta que as partes sejam intimadas a se manifestarem, do aceite da perícia, o perito agenda a perícia de campo, da perícia realizada 30 dias para apresentar o laudo, da apresentação do laudo, intimar as partes para a apresentação dos esclarecimentos, né, da contestação do laudo. Então tudo isso geralmente está numa única petição lá no início da sua nomeação, tá? Geralmente está ali. Geralmente o juiz passa um roteiro inteiro sobre o processo pericial para que ele não fique sendo maçante, sendo chamado a todo momento, e que nesse caso aí quem coordena o processo é a secretaria e o perito, né? O perito também ele tem o dever de conduzir a perícia, porque nesse momento o juiz não vai participar, ele só vai participar depois da entrega do laudo, a não ser que algo anormal aconteça, tá? Então, chegou da diligência, começa o laudo e obedeça o prazo do juiz, que é o prazo legal. O prazo legal do CPC é 30 dias, né? Podendo solicitar a prorrogação para mais 30 dias. Então, tenta seguir o horário, né? Apresentou o laudo. Daí, em breve, vem outras intimações, mas a gente vai tratar isso em outro vídeo, tá? Lembrando que você, depois que apresentou a diligência, o agendamento da diligência, escrito lá, urgente, diligência para dia tal, verifique com 10 ou 5 dias antes se houve intimação. Se não houve, você entra com uma petição interpelatória, né, intermediária ali no meio, solicitando para como é que chama? Secretaria cumprir a intimação das partes, tá? Senão você vai para a perícia sem necessidade. Ou senão você vai para a perícia e depois as partes pedem anulação da perícia e você vai ter que remarcar essa perícia de novo. E aí a custas suas, né, não é legal. Lembrando que na perícia, se houve intimação e você chegou lá, ninguém apareceu, sem problema, continua a perícia, você fez a sua parte, comunicando à secretaria que intimou as partes, elas foram intimadas, o advogado delas sabe. Se as partes não participaram, é porque ou elas não quiseram participar ou o advogado não avisou para elas que iria ocorrer, que é o mais comum, tá? Tem vezes que o advogado não põe muita preocupação com perícia, não, deixa o perito fazer tudo. Eu gosto das partes participarem, mas não vou remarcar caso eu chegue lá, e não vou remarcar, a não ser que eu entenda que, né, é extremamente necessário e da falta, né, da ausência deles, eu vou cobrar uma nova custa para nova diligência, né? Então, daí sim eu cancelo, comunico nos autos que houve um cancelamento, por este motivo, né, por ausência das partes, que as partes são imprescindíveis para dirimir algumas dúvidas, ou a ausência da... tá, e se tiver uma ausência do objeto pericial, o que você acha? Você tem duas escolhas, você continua coletando dados da cena pericial, que às vezes pode resolver o caso, ou você dá por encerrado ali, se você entender que é importantíssima a presença do objeto pericial e que o objeto ainda existe, você cancela, avisa e remarca
cobrando novas custas, porque a parte não apresentou o objeto pericial, né? Fez a perícia, chega em casa, você não vai receber nova intimação para apresentar o laudo, hein? Lembrando disso. Continua fazendo, elaborando o laudo e apresente com 30 dias. Não deu? Apresenta uma petição solicitando para o juiz mais 30 dias, ou 15 ou 10, o que seja, o que você achar melhor. Lembrando que ele não vai dar tempo dele responder, né, dele conceder o seu pedido. Então, de qualquer forma, você você apresenta a petição para que cumpra os andamentos processuais. O juiz não vai ter tempo de te responder, você vai acabar ganhando esses 30 dias de qualquer forma, né? Pode ser que seja que por algum motivo a secretaria passa com urgência para ele, consegue te atender, ele vai te conceder lá o prazo legal mas avisa o porquê que você precisa, tá? Não é simplesmente, excelência, eu preciso de mais 30 dias. Avisa o porquê que você atrasou, o que está acontecendo ali. Às vezes você pegou outras perícias, está sobrecarregado, mais 30 dias, entendeu? Avisa, seja sincero, tá? Bom, pessoal, nós falamos aqui nesse vídeo sobre a apresentação da diligência, né, do agendamento da diligência. Você faz a diligência, você cumpre a perícia de campo, chega em casa, não vai receber intimação, né? É sobre isso que eu queria falar hoje. Se você tiver alguma dúvida e quiser algum modelo, por exemplo, de proposta, de diligência, de agendamento, pede aqui embaixo que a gente coloca o link lá do meu site. No meu site periciajudicial.zsistemas.com.br, tem lá na parte de modelos, tem todos os modelos que vocês precisam. Se precisar do link, me chama aqui embaixo que eu coloco para vocês o link direto, tá? Bom, pessoal, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscreva no canal, deixe algum comentário, mesmo que seja a cidade que você está assistindo esse vídeo, para a gente ver até onde está chegando o nosso canal. E compartilhe nas redes sociais, tá ok? Grande abraço e até a próxima!